E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar os radicais dirigentes meta. Das duas a uma, ou é ordem para ou é meta, tá? Nesta aula em particular, nós iremos estudar os radicais que orientam a posição meta. Só que antes disso, é preciso saber o que é um radical meta. Radical meta é aquele que orienta a posição meta, como o próprio nome diz. Mas isso é muito vago. Radical meta é aquele que orienta a posição meta. Você está me dizendo que meta é a posição, tá? Mas e daí? O que mais? O que faz esse radical meta, que orienta a posição meta? Ele vai retirar os elétrons e, portanto, vai diminuir a densidade eletrônica e, consequentemente, irá dificultar, a substituição eletrofílica. Isso é exatamente o que faz o radical meta. Então não adianta nada decorar aquela lista toda se a pessoa não sabe o princípio, o básico. Repetindo, recapitulando, o que faz, o radical meta? Tudo bem, orienta a posição meta. Mas o que ele faz nessa posição? Ele vai retirar os elétrons e, portanto, vai diminuir a densidade eletrônica e, consequentemente, dificultará a substituição eletrofílica, tá? Eu já vou dizendo de antemão, previamente, que não é necessário que nós saibamos exatamente quais são os radicais meta. Se você souber o primeiro e o último, já está de bom tamanho. O primeiro, é o nitro. Você já viu na apostila do ângulo, do poliedro, do objetivo aí, nos livros, no feltre, nitro, que é o NO2, Tá, ele é um meta, ele vai retirar os elétrons, tá? Então você tem que olhar para a ciência não só assim como uma forma de particular, mas se você tentar entender, ler e entender o que você está lendo. Às vezes a pessoa lê, mas não entende. Então viu o NO2? O que esse NO2 é? Ele é um nitro, tá, mas o que ele é? Ele é um radical meta, tá, e daí que ele é meta, o que ele vai fazer? Ele vai retirar os elétrons, vai diminuir a densidade eletrônica, vai dificultar a substituição eletrofílica. Então o nitro, que é o NO2, é o primeiro em ordem decrescente. Então eu pedi para que vocês decorassem o primeiro e o último. O primeiro é o nitro, NO2. O último é o cor. Não tem que é cor, mas a gente fala cor. Não tem a cor roxa, a cor azul, para você decorar mesmo. Então o último é cor. Não é cor, é cor, mas se escreve da mesma forma. São homônimos perfeitos, alguma coisa assim. Mesma escrita, não sei, não é perfeito, mas vocês entenderam, O primeiro é o nitro, NO2, e o último, cor, C-O-R. Tá, mas eu não entendi. Como assim cor? Esse R, o que é esse R? Esse R significa radical alquila, que são os derivados dos alcanos, tá? Então eu vou ter um radical alquila ligado ao CO, isto é, a carbonila. É um radical meta, é o último da lista. Então o primeiro é o nitro, NO2. O último é cor, tá? Beleza, você já sabe o suficiente, tá? Mas por desencargo de consciência, todo o conhecimento bem-vindo, se você quiser saber quem são os demais, fique à vontade. Depois, do nitro, que é o NO2, vem o que nós chamamos de cianeto. O cianeto é muito comum na inorgânica, Ele é o segundo, em ordem decrescente, radical meta, que vai retirar os elétrons. É lógico, ele tem tripla, Então, toda vez que nós tivermos insaturações, nós estamos diante de radicais que orientam a posição meta. O nitro tem, que é o NO2. Depois vem o cianeto, que é CN, Depois, nós temos um que é muito comum na orgânica, que é o COOH. Esse tal de COOH nada mais é do que o C-OOH enrustido, disfarçado, de uma forma simplificada. Então a pessoa, ao invés de escrever C-O,
OH, que caracteriza os ácidos carboxílicos, né? Você já bate o olho e já sabe que é ácido. Ela simplesmente escreve COOH e você já não entende mais nada. Mas é a mesma coisa, né? Então depois do nitro é o cianeto, depois é o COOH, depois COOR, R novamente, recapitulando, é o radical alquila. Depois vem o grupo sulfônico, que nós representamos por SO3H. Depois, o penúltimo, né, é o CHO. E por fim, que eu pedi para decorar o último, é o COR, né, que é o COR. Esse R é o radical alquila ligado à minha carbonila, porque CO significa C-O, tá? Então, para sedimentar melhor essas informações, eu vou esquematizar aqui no quadro e fiquem bem concentrados, bem atentos. Só que antes disso, é claro que eu vou tomar um café, tá? Bom, como eu disse, para decorar o primeiro é nitro, que é o NO2. Ele é meta, tá? Então nós estamos estudando quem? Os meta, certo? Que você já sabe, que vai retirar os elétrons, que vai diminuir a densidade eletrônica, que vai dificultar a substituição eletofílica. Então primeiro é NO2, seguido do cianeto, que é o CN. Eu pedi para decorar, né, o primeiro. Então grife, marcador texto serve para grifar as partes mais importantes. O primeiro, nitro, já disse isso na aula de dupla troca, tá? Bom, depois nitro, cianeto, que é CN, tá? Depois C dupla OH, né? Esse COOH é a mesma coisa que C dupla OH, é a mesma coisa, tá? Depois vem um parecido, só que no lugar do hidrogênio eu coloco o radical alquila, então fica C com dois Os, OOR. Depois vem o grupo sulfônico, SO3H. Depois do grupo sulfônico vem o CHO, tá? CHO. Dá para enxergar? Bom, CHO, e o último que eu pedi para vocês decorarem é o COR, né? Que eu vou ter um grupo, né? É um radical alquila ligado à carbonila, que é C dupla O, tá? Então deixa eu grifar aqui para vocês grifarem, como eu fiz pro nitro. Primeiro e último já são essenciais. Bom, agora nós vamos ver exemplos que eu não fiz na aula passada, tá? Para assimilar melhor esse conhecimento. Nós vamos propor uma reação, né, que você faz em laboratório de orgânica, tá? Que é a acetilação do benzeno sulfônico. Ah, fudeu, não sei nomenclatura, não sei reações orgânicas. Não é que você não sabe reações orgânicas, você não sabe nomenclatura. Quem é o benzeno sulfônico? Então eu estou propondo uma reação orgânica que é a acetilação, ó, acetilação do benzeno sulfônico. Do benzeno, escrevendo bem grande para enxergar, do benzeno sulfônico. Primeiramente, vamos por partes. Benzeno sulfônico tem que ter o quê? Benzeno no nome, né? Então, quem é o benzeno? Todo mundo conhece, né? Que é isso aqui. Esse aqui é o benzeno. Sulfônico, que significa que eu vou ter o grupo sulfônico. Quem é o grupo sulfônico? Ah, aí é complicado, né? É SO3H, tá? Toda vez que tiver SO3H, é o tal do sulfônico. É o grupo sulfônico, que é meta, tá? Ele vai estar aqui. Vou supor que ele esteja aqui, ó. SO3H. Pronto. Tem alguma dificuldade? Benzeno sulfônico. Pronto, é isso, tá? Eu estou propondo a acetilação. Ah, aí o negócio fica legal, né? Fica interessante. O que é a acetilação? É uma reação de acilação, tá? Não é alquilação, porque existem diferenças em torno do que seja a alquilação propriamente e acilação propriamente. No caso, nós estamos diante de uma acilação, né, que envolve uma função, né, que envolve aletos, né, que envolve os aletos, né, os aletos, tá? No caso,
é um haleto de alcila, tá? Haletos de alcila. Bom, eu vou então, como eu estou propondo uma acetilação, quer dizer acetilação, me lembra A7. A7 são quantos carbonos? São 2 carbonos. Então eu estou reagindo com um haleto de acila. É uma função, porque existe haleto de alquila e haleto de acila. Nesse caso, é haleto de acila. Normalmente, o haleto mais comum, mais cobrado, é o cloro. Tá? Então eu vou reagir o benzeno sulfônico com esse camarada aqui, ó. No caso, ele é um haleto de acila. Por quê? Porque o haleto de acila é uma função derivada dos ácidos carboxílicos, né? Só que no lugar aqui do OH eu coloquei um haleto. Então esse aqui é haleto na verdade não é alcila, eu não sei se é acila ou alcila, eu sempre confundo. Mas não é alquila, porque alquila é alcano, não tem nada a ver. É acila, tá? Haleto de acila, né? Porque veio do ácido. Haleto, no caso é o cloro, que é o exemplo mais cobrado, né? De acila, porque veio de um ácido. Então a acetilação do benzeno sulfônico, a acetilação é porque eu tenho quantos carbonos? 2, né? Então eu tenho 1 carbono, 2 carbonos. Aí, né, do benzeno sulfônico. Vocês entenderam o que eu falei? Então, recapitulando, eu estou propondo a acetilação do benzeno sulfônico. Você tem que saber quem que é benzeno sulfônico. Quando fala acetilação, você tem que tomar cuidado. Quando fala essa palavra, você já tem que saber de imediato, por estudos prévios, que estamos nos referindo a uma função conhecida como haleto de acila. Cuidado, não é haleto de alquila. Haleto de alquila é uma coisa, haleto de acila é outra coisa. A alquila, como eu disse, envolvem os hidrocarbonetos, né? No caso, especificamente, os alcanos, né? Por isso fala alquila. É diferente de haleto de acila. Acila lembra ácido. E essa função intitulada, chamada haleto de acila, evidentemente, como o próprio nome diz, é derivado dos ácidos carboxílicos. Porque se fala haleto de acila, lembra ácido, então é derivado dos ácidos carboxílicos. E o haleto mais comum, mais cobrado, com certeza, indubitavelmente, é o cloro. Por isso que eu escrevi cloro. Como é uma acetilação, né, eu estou propondo uma reação com um composto que apresenta em sua constituição 2 carbonos, né? Já que é A7, então tem que ter 1, 2. Então eu estou propondo uma acetilação do benzeno sulfônico. Essa reação, ela só acontece mediante a presença, né, do AlCl3, tá? Né? Só acontece mediante a presença do AlCl3. Se não tiver o AlCl3, a reação não se processa, não ocorre, tá? Bom, o que vai acontecer? Como nós estamos estudando os radicais dirigentes, nós sabemos que o grupo sulfônico é meta, então ele vai orientar a posição meta, aqui ó, orto, meta, para, então ele vai vir aqui ó, nessa posição meta. Então nós vamos formar um composto, tá, que apresenta também o benzeno, só que aqui, tá, o que vai acontecer? Esse cloro, isso aqui sozinho chama acetil, né? Porque é o acetil, porque tem 1, 2 carbonos. Ele vai vir para a posição meta, já que quem manda na parada é o SO3H. O SO3H é meta, então se ele é meta, ele que vai indicar onde ocorrerá a substituição. Como ele é meta, evidentemente, ele vai indicar a substituição na posição meta. Então, o acetil tem de vir na posição meta aqui. Por quê? Porque tem esse grupo sulfônico. Então, a presença dele ilustre ali, né, todo bonito, né, sulfônico, né, indica que o meu
a parte do acetil tem de vir necessariamente na posição meta. Então vai continuar ele aqui SO3H, SO3H, só que em vez disso, aqui nós vamos ter quem? Nós vamos ter o acetil, né? Que é o C, tá? A C dupla O, tá? CH3, CH3, tá? Mas vai formar esse produto mais o quê? Como ele veio pra cá, pra ele vir pra cá, alguém tem que sair. Quem vai sair é o hidrogênio. E vai se juntar com o Cl, formando, portanto, HCl, tá? Então nós formamos, além desse composto aqui, nós formamos o HCl, tá? Como vocês mesmos podem ver, tá? Bom, muito obrigado.